E Jesus, muito bem, glórias a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Convido, meus irmãos, que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. Glórias a Deus. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Logo no início é Gênesis, Êxodo. Êxodo, ele é um livro que tem, para os historiadores, o autor do livro de Êxodo é o nosso irmão Moisés. Moisés, e é justamente esse que nós temos estudado na escola bíblica dominical. Eu convido que você, ao abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1, que você olhe a partir do versículo 8, em nome de Jesus. Êxodo 1, a partir do versículo 8. Que diz assim para nós a palavra de Deus: Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai se o filho for, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra, que é viva e eficaz, e que não é de particular entendimento ou elucidação,
mas o Senhor mesmo nos garante que se o Senhor não abrir o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra, nós não leremos e não entenderemos. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, e que a Tua palavra nesta noite ministrada aqui neste lugar, ache guarida em nossa vida, ache guarida em nosso ser, e que ela, ao cair na nossa terra, que venha germinar, que venha crescer, que venha dar fruto 60 por 1, que venha dar fruto 100%, Pai. Não deixa nesta noite, Deus, que essa semente semeada venha cair à beira do caminho, que venha cair entre os espinhos, que venha, Deus, cair em solo rochoso, mas que nesta noite a Tua palavra semeada caia em boa terra, na autoridade do nome do Senhor Jesus, o nome que está sobre todo nome. E nós pedimos ao Senhor: toma nossa mente cativa ao Teu senhorio, e tudo aquilo que venha para nos distrair, tudo aquilo que vem para tirar nossa atenção, para fazer deste momento um momento de insatisfação, não reine neste lugar, em nome de Jesus. Pai, age poderosamente e glorifique o Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Irmãos, o livro de Êxodo conta justamente aspectos da história do povo de Deus, quando Deus decide tirar o povo do Egito para levar para a terra prometida. Nesse contexto, o povo de Israel, anteriormente, por conta de uma grande seca, por conta de uma grande fome que assolou aquela região, uma fome que durou 7 anos, o povo de Israel foi levado para o Egito com a finalidade de Deus preservar a vida. E esse caminho que o povo de Israel segue até o Egito, o próprio Deus de antemão preparou o sustento, porque o próprio Deus de antemão levou a José como escravo, que permaneceu fiel a Deus, e aquele que foi rejeitado pelos irmãos se torna então governador do Egito, se torna então aquele que Deus escolheu para preservar a vida do povo de Israel. E descem para o Egito cerca de 70 pessoas, mas José que já estavam, temos ali um número próximo de 74 a 75 pessoas. Mas os anos passam e José é esquecido, e o povo de Israel permanece no Egito, e lá esse povo de Israel se multiplica. Se multiplica por quê? Porque sobre aquele povo existia uma promessa que seria uma grande nação. A promessa que Deus dá a Abraão, quando Deus fala para ele: Abraão, olha para o céu, se você puder contar as estrelas, de ti farei uma grande nação. E anos se passam, mas a promessa do Senhor tem tempo oportuno para se cumprir. A promessa do Senhor tem tempo, tem hora, minuto, segundo, tem data para se cumprir. Muitos dos que ouviram a promessa não chegaram a ver, mas Deus escolheu pessoas para, naquelas pessoas, realizar a sua promessa. E o texto que lemos diz que este povo se multiplica de tal forma no Egito que desperta o medo dos governantes. E esses governantes reinavam sobre o povo de Israel como Senhor, e o povo de Israel era escravo. O povo de Israel era escravo, foram para o Egito como um povo livre e se tornaram escravos.
Mas a promessa que Deus fez aquele povo estava sendo processada dia após dia. E aquele povo estava se multiplicando, mas a bênção do Senhor, irmãos, ela inquieta o inimigo. A bênção do Senhor na vida do povo de Israel inquietou a Faraó. Inquieta o Egito. Isso faz o que? Desperta a atenção e a estratégia do inimigo contra o povo de Deus. E ali o povo do Egito decide então colocar trabalhos pesados, atribuir dificuldade na caminhada do povo de Israel. Mas, e eu peço que vocês repitam comigo o versículo 12. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Repita comigo assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam. Amém? Então, meu irmão, fique na promessa do Senhor, porque não importa a opressão do inimigo lá fora, quanto mais o inimigo oprimir o povo de Deus, mais o povo de Deus vai se multiplicar. A história da igreja, a história do evangelho, quanto mais os governantes oprimiram o povo de Deus, mais o povo de Deus se multiplicou, e esta palavra chegou até nós, porque a promessa que Deus fez a Abraão também é para nós. E esse texto que nós lemos, ele traz justamente aspectos de uma estratégia do inimigo versus o poder de Deus. O inimigo, quando ele vê Deus operando e abençoando, ele começa a criar estratégias. E uma das primeiras estratégias que o inimigo tenta usar é botar divisão dentro do próprio povo. A primeira estratégia que Faraó teve foi o quê? Falar com quem? Com as parteiras. Então ele fala com as parteiras. Aí no versículo 15, não é isso? Ordenou as parteiras hebreias. Então o inimigo ele tenta, irmãos, nós precisamos ficar vigilantes, porque o inimigo pode tentar usar um de nós aqui para trazer prejuízo para a obra do Senhor neste lugar. Quantas ciladas, quantos levantes o inimigo fez já com pessoas que passaram aqui em nosso meio e por não vigiarem não estão conosco hoje aqui. Mas foi diferente com as parteiras hebreias, porque elas temeram ao Senhor. E quando nós tememos ao Senhor, o que é que acontece no versículo 20? E Deus fez bem as parteiras. Quando tememos ao Senhor, Deus faz bem a nós. Versículo 20: e Deus fez bem as parteiras. No versículo 17 diz: as